Alô pessoal, boa tarde. Estão me vendo pela primeira vez? Eu sou o professor Vieira, esse é o canal Antônio Vieira e estamos fazendo atualmente uma série de aulas sobre projeções cartográficas. Nas últimas aulas já analisamos a projeção plana estereográfica e a projeção de mercado. E uma definição que nós demos, que hoje vamos querer complementar, é a milha náutica, o que vem a ser uma milha náutica. Então, a aula de hoje, vamos falar de quanto vale uma milha náutica. Nós já tínhamos dito em aulas anteriores que uma milha náutica correspondia a 1.852 metros. Uma milha náutica correspondia a 1.852 metros. Bom, e o seu conceito é que a milha náutica é o comprimento de um arco de 1 minuto no Equador, também chamado uma milha equatorial. Quer dizer, na esfera, esse arco de 1 minuto no Equador é igual ao arco de 1 minuto ao longo de qualquer meridiano, que os meridianos também são círculos máximos, igual ao Equador. Esse valor da milha náutica de 1.852 metros, ele ficou sendo assim adotado por uma convenção. Então, normalmente, em náutica, em cartografia náutica, usa-se essa milha como se fosse uma milha marítima. Então, a milha marítima ou milha náutica é 1.852 metros. Entretanto, quando se vai trabalhar em cartografia náutica, produzindo cartas náuticas, que as escalas da carta vão ficando maiores, esse valor da milha náutica vai sofrendo adaptações. Uma adaptação correspondente à forma da terra usada. A forma da terra que nós usamos para fazer essas projeções de Mercator nessas aulas anteriores foi a forma da terra esférica, um raio que é igual a um raio médio reduzido à escala. Para cartas assim na escala para 100 milhões, 10 milhões, escalas de mapas propriamente ditos, né? Mapa mundi, mapas de um continente inteiro, mapas de toda a América do Sul e assim por diante, essa milha náutica em 1.852 metros é adotada porque não tem menores consequências. Entretanto, para se fazer cartas náuticas em escalas assim, de 1 para 300 mil, 1 para 50 mil e assim por diante, já se toma uma série de cuidados em termos de forma da Terra. E quais foram as formas da Terra utilizadas assim ao longo desse tempo? Bom, a Terra é um elipsoide assim para fins de cartografia mais técnica, né, em escalas topográficas, escalas médias, por aí. E o elipsoide usado inicialmente era o chamado elipsoide internacional, ou elipsoide de Hayford. Hayford foi um geodesista americano que em 1919 determinou o eixo maior do elipsoide, o seu achatamento, e esse elipsoide de Hayford, a partir de 1924, que foi uma convenção da Associação de Geodésia e Geofísica Internacional, que ocorreu em Madrid, ele, naquela convenção, ele passou então a ser adotado por todos os países, de 1924 em diante. Então, falando-se em forma da Terra, para a geodésia, para a cartografia de escalas assim grandes, o elipsoide era o de Hayford. Entretanto, com o evoluir, né, do tempo, foram-se aumentando pesquisas na área de geodésia e chegou-se a outras formas da Terra. Chegou-se a uma forma usada assim em geodésia
que eu vou chamar aqui o elipsoide, né? Só vou adotar como elipsoide, que depois oportunamente vamos falar em relação aos data usados assim desde muito tempo nessa questão dos elipsoides. Então, para o elipsoide, aqui já de 1969, desse SAD 69, né, já se tinha dados assim muito grandes de triangulações feitas ao longo de toda a América do Sul. Esse nome SAD 69 quer dizer isso. Esse D é datum. O A é de América, S é de Sul, South American Datum, de 1969. Quer dizer, em 1969, todos aqueles vértices de triangulação que cobriam toda a América do Sul, eles foram ajustados, né, uma superfície de regressão de um elipsoide foi ajustada. Então, esse elipsoide do SAD 69 não foi mais determinado assim, medindo-se comprimentos de arco de meridiano em latitudes diferentes, como os outros elipsoides do século XIX tinham sido determinados. Esse já foi uma regressão, uma superfície do elipsoide, né? Então, a superfície do elipsoide que melhor se ajustava àquele conjunto de pontos daquelas triangulações feitas ao longo da América do Sul, fazendo-se aquele ajustamento, as incógnitas do ajustamento das equações de regressão eram o eixo maior, o A, e o seu achatamento, ou a sua excentricidade, que são relacionados. Chegou-se a esse semeixo maior, A igual SAD 69, 6.378, 160 metros. Esse SAD 69 também ficou sendo adotado por muito tempo para cartografia sistemática, para trabalhos de geodésia aqui no Brasil e na América do Sul toda, né? Que é um elipsoide para a América do Sul. Ficou sendo usado por muito tempo. Bom, nesse elipsoide, o raio equatorial tem esse valor A. Então aqui está vamos dizer assim, a circunferência que determina o equador do elipsoide. Esse raio dessa circunferência é o semeixo maior do elipsoide. A circunferência é uma circunferência. O elipsoide, né, o equador é uma circunferência, porque o elipsoide é de revolução. Então, forma, né, a elipse girando aquele eixo maior, semeixo maior da elipse, girando, ele vai sempre aqui distar do centro aquele valor A. É uma circunferência. Então, esse arco aqui, imagina esse ângulo aqui de 1 minuto, esse arco, o comprimento desse arco correspondente a 1 minuto, isso seria então uma milha náutica, ou uma milha equatorial. Uma milha equatorial no elipsoide SAD 69. E eu já botei ali o valor dela, 1.852 metros. É como se pegasse, né? Nós já sabemos que o comprimento de um arco é igual comprimento de um arco, 1 minuto. O arco é o produto do raio vezes o ângulo central em radianos. O raio é A e o ângulo central em radianos vai ser aqui 1 minuto e aqui 180 graus vezes 60 minutos sobre π, que o π estaria aqui em cima, eu já botei embaixo. Bom, então esse valor aqui, colocando-se aqui 6.378, 160, e valorizando-se essa expressão, esse arco aqui, dessa milha náutica, fica ali valendo 1.855 metros, 3315. Fica valendo isso. Em metros. Esse é o comprimento de uma milha náutica. Aquela milha náutica convencional era 1.852. Essa é 1.855. Quer dizer, poucos metros, 3 metros ali no estudo. Quer dizer, para efeitos de desenho, assim, dependendo da escala da carta, isso some.
Mas para trabalhos na escala 1 por 1, que se trabalha em geodésia, gerando coordenadas, isso daí é levado em consideração, né? Esse valor assim, o erro do metro aqui faz falta. A mesma coisa a milha náutica no WGS 84. O WGS 84, 84 é o ano, 1984, já resultou de uma evolução para a forma da Terra, né? Do elipsoide. Então já não era mais um datum como da América do Sul, um datum regional, um elipsoide regional. Esse WGS é um sistema geodésico mundial. Então esse já foi um elipsoide que se convencionou, né, a União de Geodésica e Geofísica Internacional, para valer para o mundo todo, e ele então era a superfície de referência ali associada ao sistema de posicionamento por satélites, né, o GPS. Era esse WGS 84. Depois nós vamos falar um pouco mais disso quando tratarmos de geodésia, mas por enquanto vamos só nos ater a essa particularidade da milha náutica. Então aqui no caso, substituindo a milha náutica considerando a forma da Terra no WGS 84, então faz a mesma coisa. Vai se multiplicar, então o arco de 1 segundo, o arco de 1 minuto, será igual então a esse 6.378.137, que é o semi-eixo maior do elipsoide WGS 84, isso vezes lá o π vezes 1 minuto sobre 180 vezes 60 minutos. Pronto, tá? Isso aqui, né? Minuto cai com minuto, vai ficar na unidade dessa que é metros. É o comprimento do arco em metros. Então isso aqui vai nos dar o comprimento da milha náutica no elipsoide WGS 84, que vai dar, então, fazendo essa conta, 1855,3248 metros. Então, nós estamos vendo que a milha náutica não é. A milha náutica pode ser um desses valores, dependendo da aplicação que estamos fazendo, dependendo do regulamento, das normas, das especificações para um determinado trabalho. Então, nas cartas náuticas atuais, em que se adota para superfície matemática, modelo matemático da Terra, para representar a Terra, que é o WGS 84, uma milha náutica vale 1855,3248 metros. Tá? Quer dizer, para obtenção de coordenadas, que a gente trabalha na escala 1 por 1, que vai com as coordenadas aí até o milímetro lá direitinho. Então, quando precisar usar esses comprimentos assim da milha náutica, nós usamos esses valores. Bom, senhores, isso era assim já uma curiosidade, mas é uma curiosidade que os profissionais que atuam em geomática, que atuam em cartografia, em engenharia cartográfica, devem saber isso, até a engenharia civil, que usam a cartografia como ferramenta, como utilidade para o seu trabalho. Deve saber esses detalhes para direitinho. Bom, então por hoje era só isso que eu queria falar com vocês e agradecer aos novos inscritos. Eu fico muito satisfeito dos inscritos que têm surgido. É um assunto muito especializado, né, que pouca gente se dedica a isso, essa parte de geomática, essa parte de geodésia, topografia. E realmente eu fico muito satisfeito pelos novos inscritos, dou-lhes boas-vindas e que propaguem assim esse nosso canal para que mais pessoas possam usufruir dessa experiência. Então, senhores, até a próxima aula, quando continuaremos com esses assuntos ainda de cartografia náutica, para depois entrarmos na parte de cartografia terrestre, o sistema UTM. Então, até a vista, pessoal.